Hum, cara, é, deixa eu te explicar isso bem direitinho. Uma sociedade, ela não pode existir se na base dela não houver valores e não houver virtudes. Ah, Sempre dentro de uma sociedade você vai ter um grupo de pessoas convivendo. Por mais que cada um tenha suas famílias, cada um tenha as suas casas, ou seja, suas propriedades, e cada um basicamente viva numa determinada área, todos de uma certa forma acabam interagindo dentro de uma sociedade. E basicamente, quando existem certos problemas que de uma certa forma eles não condizem com os padrões da virtude e dos valores, você de uma certa forma vai gerar o caos. Quando nós estamos falando de sociedade, nós estamos falando de duas palavrinhas que são básicas. A primeira delas é a ordem. O que é a ordem? Aquela palavrinha que está lá na nossa bandeira, né? Junto com outra que é progresso. Então, basicamente, a gente tem lá ordem e progresso. E eu te pergunto, por que será que a ordem está na nossa bandeira? Porque, na verdade, quando você tem ordem, e não é à toa que ordem vem primeiro e depois progresso. Porque quando primeiro você tem ordem, logo em seguida você tem progresso. O que é a ordem? A ordem é a capacidade de uma sociedade de funcionar de modo que os seres humanos consigam viver de uma certa forma bem. Os seres humanos eles consigam viver de uma certa forma organizados, estruturados, comportados. Aí, neste exato momento, você tem a ordem. Quando você tem uma sociedade que ela funciona de maneira ordenada, as pessoas se respeitam, as pessoas respeitam as propriedades individuais, as pessoas, elas de uma certa forma respeitam o direito de cada um ao seu espaço, né? A, a sua propriedade, enfim, aquilo que é de direito de cada um de fato, quando as pessoas elas respeitam os direitos individuais e a liberdade individual, né? Não invadindo, por exemplo, o, o, o espaço do próximo, né? Espaço, quero dizer, tudo aquilo que é de propriedade daquele indivíduo, todos os direitos que basicamente ele tem, o direito à vida, o direito à liberdade, a busca pela felicidade, né? Então, quando não há uma interferência de um outro indivíduo humano na vida desse sujeito, e que de uma certa forma eles acabam conseguindo conviver, se respeitando e dentro cada um de seus limites, né? Respeitando aquela regra, né? A minha liberdade acaba na liberdade do próximo, né? Então, basicamente, é, tem um limite para tudo que eu faço, né? E quando as pessoas elas respeitam isso, você tem ordem. E a ordem por si só elimina o caos. É lógico que não acredito numa sociedade sem caos. Particularmente eu não acredito. Eu acho que sempre vai ter um elemento caótico que é natural, entende? Então isso não é dessa utopia que eu estou falando. Uma sociedade completamente ordenada. Isso nunca vai existir. Nunca. Absolutamente nunca vai existir uma sociedade bem ordenada. Mas uma sociedade onde, de uma certa forma, exista uh, uma certa quantidade de ordem suficiente para que ela progrida, aí isso pode acontecer. E, logicamente, o caos, a presença do caos por si só, não regressa a uma sociedade.
Agora, um nível elevado de caos a ponto de não obter um nível ideal de ordem, aí você vai ter uma sociedade degenerativa. Mas quando você tem um nível de ordem maior do que um nível de caos, aí de uma certa forma você tem uma sociedade progressiva. E é exatamente esse tipo de sociedade, né, que nós seres humanos devemos trabalhar para construir, né? E isso é muito importante, porque hoje a gente vê uma série de elementos que, de uma certa forma, conduzem a sociedade ao caos. E quando você tem um ambiente caótico, dificilmente você consegue viver bem nele. Entende? Então, basicamente, a gente já entra aqui num conceito de que as pessoas elas buscam muito a felicidade, né? É uma busca, eu acho, muito genérica, né? Embora eu tenha as minhas crenças sobre felicidade, né? Na qual eu digo que, no caso, a felicidade não existe, e eu sempre digo isso, né? E tem vários vídeos também onde eu expliquei mais detalhadamente isso. Não vou entrar nesse mérito aqui, mas muitas pessoas elas buscam a felicidade. E aí a gente entra numa coisa interessante, ou seja, a própria busca pela felicidade, ela não depende do indivíduo em si. Porque a felicidade, ela precisa de um ambiente propício a ela. Não é o indivíduo que busca, de uma certa forma, a felicidade. Claro que há parcela de responsabilidade do indivíduo, mas a verdade é que a sociedade participa na felicidade do indivíduo. Então, não existe um indivíduo feliz apartado de uma sociedade ordenada. Então, existe uma necessidade da ordem da sociedade. E basicamente você tem aqueles politiburros, né? Ou seja, aqueles políticos burros que de uma certa forma atrapalham a porra toda. Né? É o político que ele é corrupto, é o político que ele gera leis que de uma certa forma geram mais caos, né? É o tal do próprio Supremo Tribunal Federal, né? Que também causa um determinado caos e é exatamente os responsáveis pela ordem, né? Aqueles que de uma certa forma têm uma incumbência que a consequência era a própria ordem, que de uma certa forma é legislar, né? Então, né, quer dizer, que de uma certa forma é fazer com que a lei seja cumprida, né? E isso é importante porque as leis, elas são a premissa da ordem. Não tem como você implementar uma ordem sem, de uma certa forma, implementar leis. As leis, elas vão reger a sociedade, elas vão delimitar a ação humana dentro da estrutura da realidade. Então, basicamente, você vai ter determinados decretos, determinadas leis que vão, de uma certa forma, pôr limites. Ó, você não pode roubar, roubar é crime. Ou seja, você está tomando a propriedade de outrem. Ou seja, você está tomando a propriedade de uma outra pessoa. Você está ferindo os direitos de propriedade privada do outro. Então, isso é errado. Roubar é crime. Entende? Então, você tem essas leis que, de uma certa forma, elas criminalizam aquilo que interfere na busca pela felicidade de uma outra pessoa, né? E, de uma certa forma, torna isso um ato digno de ser punido. Então o indivíduo ele é punido para que haja uma certa coerção, para que de uma certa forma gere uma correção, para que leve esse indivíduo a não mais interferir na busca da felicidade do outro. Entende? É por isso que as leis, de uma certa forma, logicamente, ajudam a manter a ordem. Lógico que aí é que tá.
as leis elas podem também cooperar para o caos. Por quê? Porque a lei em si não é uma ferramenta da ordem. Isso é interessante. A lei em si, ela é simplesmente uma indutora de ação humana. Ela é simplesmente uma balizadora do comportamento humano. Se uma determinada lei visa punir, ela vai reduzir a probabilidade daquela ação humana ser realizada mais vezes. Se uma lei, ela de uma certa forma pode ser que, por exemplo, se houver uma lei que visa recompensar de uma certa forma, ela vai aumentar a probabilidade daquela ação humana, né? Que, logicamente, se é uma ação que visa recompensar, é uma ação que, de uma certa forma, ela coopera, bom, pelo menos deveria ser assim, para a felicidade do próximo. Então, ela, de uma certa forma, seria realizada mais vezes, né? Então, a lei, ela tem esse objetivo de agir como uma balizadora da ação humana. E o objetivo de todas as coisas seria exatamente a possibilidade de permitir com que os indivíduos eles sejam capazes, com que o indivíduo ele, de uma certa forma consiga buscar a felicidade dele. E nós, como sociedade, a gente está errando exatamente aí. Entende? São basicamente pessoas atrapalhando demais essa possibilidade do indivíduo humano ir atrás de sua própria felicidade. É a criação de leis burras, ineficazes, é exatamente a instalação do caos na estrutura da realidade, que não permita com que as pessoas respeitem a liberdade individual, a propriedade privada. E, logicamente, você tem problemas que, de uma certa forma, causam sofrimento. Então, você já vê esse próprio cenário agora mexendo na caixinha da psicologia. Então você tem a própria ciência política interferindo no fator psicológico, na ciência psicológica, digamos assim, né, na ciência psicológica, ou seja, na própria psicologia dos indivíduos. Então você tem o problema de que se esse lado vai mal, esse outro começa também a ir. Isso, no caso, é exatamente o que a gente está vivendo hoje, né? E logicamente não é o que não é o que só nós estamos vivendo hoje, foi o que nós vivemos, na verdade, por muito tempo. E a verdade é que é muito difícil você pôr ordem numa estrutura muito grande. Então você tem esse outro efeito que trabalha contra, né, um trabalho que ele seria digno. Ou seja, você tem o fato de que impor ordem numa estrutura muito grande é impossível. Logo, você não consegue pôr ordem numa estrutura muito grande. Logo, essa estrutura muito grande, ela tende a ser caótica. Logo, dificilmente a gente vai corrigir os problemas que são pertencentes a essa macroestrutura. Então, a verdade é que não adianta. Enquanto você estiver no mundo, o sofrimento é o destino. Quando o próprio Schopenhauer fala que viver é sofrer e viver será sofrer até a morte. Então a verdade é que não adianta, entende? Você nunca vai conseguir uma sociedade ordenada, sempre haverá a presença do caos, e por haver a presença do caos haverá a presença do sofrimento, e por isso os indivíduos eles tenderão a sofrer.